É esperado que, geralmente, no mesmo dia ou ali 6 horas após a cirurgia, o paciente já fique de pé, dê os primeiros passos. E após esses primeiros passos, às vezes o paciente já pode ir embora. Então, a cirurgia endoscópica da coluna, o paciente pode receber alta até no mesmo dia. Assim que ele terminou a cirurgia, se ele conseguiu dar os primeiros passos, ele já teria critérios para ir para casa. No geral, a maioria dos pacientes ficam internados e dormem uma noite no hospital. Após essa noite, o paciente no dia seguinte recebe alta. As recomendações para o paciente no pós-operatório é que não faça atividades de maior impacto. Deve evitar pular, deve evitar correr e deve evitar a flexão do tronco, principalmente levantando peso. Então, pacientes que praticam academia, geralmente eles vão retornar às atividades de academia em torno de 3 meses. Por que essa recomendação? A maioria dos pacientes, assim que vão para casa, eles ficam muito bem. Eles não têm a dor que eles tinham antes, a dor irradiada. A dor lombar associada ao acesso é muito pouco, porque é feita a cirurgia somente por um furo. Então, o paciente não sente aquele padrão de dor lombar como acontece em algumas cirurgias maiores. Porém, devido ao risco da recorrência da hernia de disco, nós recomendamos que o paciente não faça atividades que aumente a pressão intradiscal, ou seja, que ele não comprima esse disco para evitar que mais conteúdo lá do centro do disco vaze por onde rompeu a primeira hérnia. E dessa maneira, reduz ali o risco da recorrência da hernia de disco. A recorrência da hernia de disco é mais comum nos primeiros 3 meses, então a gente geralmente coloca esse tempo mais ou menos para os pacientes evitar essas atividades de maior impacto, maior sobrecarga. Mas no geral ela pode acontecer até períodos mais longos, como 1 a 2 anos. No geral, o paciente já vai poder andar e fazer caminhadas assim que vai para casa, dirigir se ele não tinha nenhuma sequela que traga uma deficiência para os membros inferiores, ou se ele estiver se movimentando adequadamente, ele já pode dirigir na mesma semana. Geralmente nós iniciamos fisioterapia ali em torno de 7 a 14 dias, depende de cada paciente. E o paciente não tem nenhuma restrição de forma de dormir, pode dormir da forma que preferir, não tem nenhuma restrição alimentar, pode se alimentar do que preferir. Geralmente o ponto que fica ali na região lombar a gente retira com 14 dias e o paciente está retornando às atividades de trabalho em torno também de 10 a 14 dias.